Olá! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no The Deep Dive. Hoje o tema, olha, tá acelerando rápido no Brasil. Veículos elétricos e híbridos. A gente recebeu um material bem interessante do Alberto Maier. Ele é engenheiro, sabe? Tem uma experiência enorme no setor automotivo, formado na Unesp, com especialização fora, e trabalhou em empresas como Michelin, Peugeot, Citroën, enfim, um currículo de peso. E o foco principal é um documento dele, agora de setembro de 2025, sobre segurança cibernética em veículos conectados. O timing é, assim, perfeito. As vendas desses carros dispararam, né? Mais de 54 mil unidades só esse ano até setembro. Muito por causa dos modelos chineses, claro. BYD, GWM. Mas o Maier, ele lança um alerta bem sério sobre essa conectividade toda. Exato. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa: investigar um pouco esses riscos, privacidade, segurança, tudo que vem junto com esses carros cada vez mais inteligentes, né? O material dele sugere que, por trás daquela conversa de melhorar performance, segurança, tem uma coleta de dados assim massiva. E vulnerabilidades, né? Ataques cibernéticos que a gente precisa entender melhor. Parece que tem uma caixa preta sobre rodas que a gente precisa abrir, então. Vamos mergulhar nisso. Entender o que está em jogo com um carro conectado hoje em dia. Preparados? Vamos lá. Bom, o ponto de partida do material já é meio chocante, né? A ideia de que esses veículos, principalmente os mais novos, com 5G, com chip SIM embutido, podem virar espiões sobre rodas. É uma frase forte. É provocativa, com certeza. Mas o autor busca fundamentar isso, sabe? Ele detalha o tipo de dado que é coletado. Não é só o GPS, que a gente já imagina. Ele fala de hábitos de direção, como a pessoa acelera, como freia, faz curva. E vai além, viu? O material menciona a coleta de áudio. Áudio. Dentro do carro? Pois é. Conversas, comandos de voz e até padrões biométricos. Reconhecimento facial, impressão digital em alguns modelos mais sofisticados. Nossa. Hábitos de direção, áudio, é bem mais do que eu pensava. E a questão do consentimento? Como fica isso, segundo o documento? Então, aí que pega. É um ponto crítico que o autor levanta. Ele argumenta que, muitas vezes, esse consentimento é obtido de um jeito um pouco transparente. Sabe aqueles termos de uso enormes que quase ninguém lê? Aham, sei bem. Pois é. Ou pior, às vezes nem tem uma opção real de opt-out. Aquela coisa de dizer, não obrigado, não quero que coletem meus dados. E se você tenta desabilitar a coleta, pode acabar perdendo funções importantes do carro, né? Fica limitado. Entendi. A pessoa fica meio refém, né? Ou aceita ou o carro não funciona direito. E quem ganha com isso tudo? Para onde vão esses dados? Olha, segundo o material, principalmente os fabricantes e as seguradoras. Os fabricantes usam para entender como o carro é usado, para desenvolver coisas novas e, claro, para ganhar dinheiro com isso, potencialmente. Já as seguradoras usam para calcular risco, né, para definir o preço do seguro. O documento até cita uns impactos financeiros bem salgados para os consumidores. Que tipo de impacto? Conta mais. Bom, aumentos no seguro que podem chegar a 15% até 25%, só por causa de um comportamento de risco que o carro detectou e cobertura. A seguradora pode se recusar a pagar um sinistro por uso indevido. Por exemplo, se o sistema detecta que você usou o carro para trabalhar, sendo que o seguro era só para passeio. Poxa vida! E ainda tem os custos judiciais, né? Se os dados vazam, o consumidor pode ter que gastar aí uns 5 a 10 mil reais para brigar na justiça. Faz todo sentido. Eu lembro de ter lido sobre parcerias lá fora. GM com a Progressive, Tesla com Allstate, criando uns scores de motorista, né? Que afetam o preço. O material do Maier cita algo parecido aqui no Brasil. Cita sim. Menciona especificamente parcerias como a da Porto Seguro com a BYD. Eles usam os dados telemáticos para oferecer o tal do UBI, né? O seguro baseado no uso. A ideia é, dirige bem, paga menos. Só que o outro lado da moeda que o documento aponta é justamente usar esses dados para negar sinistro ou justificar um seguro mais caro.
Eles citam um estudo da Pícia, que mostra que donos de elétricos já pagam, em média, 15% a mais no seguro, isso globalmente. Aqui no Brasil, esses aumentos podem ser de R$ 500 a R$ 2.000 a mais por ano. É bastante coisa. Além do bolso, tem a questão da privacidade mesmo, né? Nossas rotinas ficam expostas, sei lá, até risco de discriminação. Sem dúvida. É uma invasão considerável. Saberem exatamente onde você vai, seus horários, talvez até o que você conversa dentro do carro. O autor cita uma pesquisa da J.D. Power de 2025 que mostra que 70% dos usuários estão preocupados com isso. E não é só uma preocupação, tipo, abstrata. Tem um impacto psicológico real. Aquele estresse de se sentir vigiado pelo próprio carro, sabe? É, tenso. Ok, a coleta de dados e as consequências já são, assim, bem preocupantes. Mas o material do Maier vai além, né? Ele entra pesado nos riscos de hacking. Aí a coisa fica mais séria ainda, eu acho. Sim, essa é outra parte fundamental do documento. A conectividade toda, que traz conveniência, também abre a porta para ataques. O autor argumenta que os EVs viram alvos móveis, e ele foca bastante em vulnerabilidades que teriam sido achadas em modelos chineses, que, segundo ele, dominam aí uns 80% do nosso mercado de elétricos em 2025. Modelos chineses dominando e com vulnerabilidades. Que exemplos específicos o documento traz para a gente? Olha, ele detalha alguns casos que tiveram repercussão internacional. Um deles envolve os chips SIM, os SIM cards, que vêm nos carros da BYD. Citando reportagens do The Guardian, do The Verge, de 2025, o material afirma que esses chips poderiam permitir a transmissão remota de áudio e outros dados para servidores lá na China, em Shenzhen. E isso sem consentimento claro, levantando preocupação sobre acesso do governo chinês. Nossa. Com quase 200 mil EVs chineses rodando aqui, o autor vê isso como um risco sério. Ele até menciona um caso parecido na Austrália, onde hackers teriam conseguido acessar freios e aceleração pela porta de diagnóstico do carro, a OBD. Acessar freio e aceleração remotamente, isso é assustador demais. Que outras brechas ele menciona? Outro ponto são falhas no Bluetooth de baixa energia, o BLE. Sai para conectar o celular no carro. Sim, sim. Então, modelos como o Xpeng P7 e o SiC MG4 teriam mostrado vulnerabilidades no BLE que poderiam permitir acesso remoto a controles importantes do carro, freio, aceleração. O documento cita um relatório da Upstream Security de março de 2025, falando de ferramentas como o G-Attacker, que explorariam essas falhas. O risco é direto, alguém causar uma colisão de propósito ou parar uma frota inteira. Caramba, parece roteiro de filme de ação. Tem mais algum exemplo assim, pesado? Tem a menção ao risco de backdoors estatais. O autor cita um alerta de um think tank, o CSRI, de setembro de 2024. A ideia é que carros elétricos chineses poderiam ter mecanismos escondidos, os backdoors, que permitiriam ao governo de Pequim tomar o controle remoto de funções críticas. Ele aponta que o Reino Unido teria até banido EVs chineses de bases militares em 2025 por causa disso. E nos Estados Unidos, o NIST, que é o Instituto de Padrões e Tecnologia, também destacou entre 2023 e 2025 riscos em carregadores de EVs fabricados na China. Ou seja, não é só a privacidade que está em jogo, é o controle físico do carro mesmo. E a situação piora quando a gente pensa na conexão desses carros com as redes elétricas, as smart grids, certo? Exatamente. A integração dos EVs com as redes elétricas inteligentes, as smart grids, é vista como essencial para o futuro da energia, mas, segundo o material, também aumenta a área de ataque, digamos assim. Os EVs viram nós móveis conectados nessa rede. O documento descreve um tipo de ataque chamado FDIA, False Data Injection Attacks. Basicamente, hackers injetariam dados falsos sobre o consumo ou fornecimento de energia dos carros para desestabilizar a rede, causar blackouts, sobrecargas. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Usar os carros conectados para atacar a própria rede elétrica. Isso, essa é a ideia. O material cita fontes como Science Direct,
a PMC, que teriam registrado um aumento de 39% nos ataques a estações de recarga em 2025. Ele menciona casos reais na Ucrânia, em 2022 e 2025, onde frotas de veículos foram desativadas por ransomware, através da infraestrutura de recarga. E para o Brasil, como isso se aplica aqui? A nossa infraestrutura está pronta para lidar com isso? Então, o autor argumenta que a nossa infraestrutura ainda é pequena, né, e por isso talvez mais vulnerável. Ele fala da meta de 15 milhões de EVs até 2025, mas a gente só tinha umas 12 mil estações públicas em 2025. Um ataque coordenado nisso aí, explorando falhas nos carros ou nas estações, poderia ter um impacto enorme, paralisar a mobilidade em cidades grandes. O exemplo que ele dá é São Paulo, que já sofre com apagões, 187 mil pessoas afetadas em 2025, segundo o documento. E, além desses ataques FDIAs, o material aponta outros riscos ligados às smart grids, tá? Ataques de negação de serviço, DOS, para derrubar estações de recarga, citando um aumento de 39% nisso. Injeção de comandos maliciosos pelos softwares das estações e até interceptação de dados na comunicação 5G entre o carro e a rede. É um cenário bem complexo e, francamente, um pouco alarmante. Mas aí vem a pergunta: e a nossa lei? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a ANPD, nossa autoridade, elas não deveriam proteger a gente disso? Deveriam. E são ferramentas importantes, com certeza. A LGPD está aí, estabelece princípios, direitos. Mas o material do Maier argumenta que tem lacunas importantes, sabe? Que dificultam a proteção eficaz nesse cenário específico dos carros conectados. Que lacunas seriam essas? Primeiro, a LGPD é geral. Ela não entra nos detalhes da coleta de dados em IoT automotivo, tipo coleta contínua de localização ou essa suposta gravação de áudio via SIM card que o documento menciona. Falta uma regra mais específica para o setor. Segundo o autor, descreve a ANPD como uma agência com orçamento limitado, 30 milhões em 2025, e por isso com uma capacidade de fiscalizar meio restrita, um ritmo mais lento. Isso abre brechas principalmente para softwares e práticas de empresas de fora, como as chinesas. Terceiro, a questão do opt-out, o direito de retirar o consentimento. A LGPD garante isso, está lá no artigo 18. Mas o documento diz que, na prática, em muitos EVs, principalmente esses importados, se você desativa a coleta de dados, perde acesso a funções essenciais, navegação, atualizações. Ah, o famoso aceita ou fica sem. Exato. Torna o opt-out meio ilusório ou coercitivo, como o autor chama. E tem a questão das smart grids também, né? Falta regra clara sobre como tratar os dados da interação do carro com a rede no V2G. Você mencionou esse opt-out coercitivo. Tem exemplos práticos nos carros, segundo o material? O documento compara algumas abordagens. A Tesla, por exemplo, permitiria um opt-out parcial pelo app, mas talvez não total. Na BYD, o autor classifica como ineficaz ou coercitivo, dizendo que mesmo no modo desconectado, o SIM card continuaria ativo mandando dados. A Volkswagen teria um sistema mais estruturado, mas ainda com limites do que dá para bloquear. A NIO é citada como um exemplo hipotético, talvez oferecendo um opt-out melhor, mas quem sabe pago. A ideia é que um opt-out de verdade deixaria você desligar o rastreamento sem transformar o carro numa carroça, né? Entendi. E a ANPD? Apesar dessas limitações que o autor aponta, ela está fazendo alguma coisa? O material reconhece algumas ações, sim. Menciona a Resolução 19, de 2024, sobre transferência internacional de dados, que é importante para carros importados. Cita uma nota técnica, a 27 de 2024, onde a própria ANPD critica interfaces confusas e a dificuldade do opt-out em algumas aplicações. Tem um regulamento sobre direitos dos titulares sendo preparado para 2025 ou 2026 e menciona uma investigação preliminar de junho de 2025 sobre coleta de dados em IoT veicular em geral. Poderia incluir a BYD, quem sabe? E teve um caso de multa, 1,5 milhão em dezembro de 2024, por vazamento em estação de recarga. Cita também outros casos de IoT, tipo câmeras Hikvision, TV Samsung. Mas o documento ressalta: até setembro de 2025, não tinha caso público de sanção da ANPD contra a BYD especificamente por essas práticas nos carros aqui no Brasil. Aqui, o cenário regulatório
parece estar caminhando mais devagar. Enquanto isso, quais direitos o consumidor já tem? Como a pessoa pode tentar se proteger? Olha, o consumidor não está totalmente sozinho nessa. O Código de Defesa do Consumidor, o CDC, é forte. Garantir direito à informação clara, artigo 6º, segurança, artigo 8º, indenização por danos, artigo 6º, facilidade para reclamar, artigo 6º, e a própria LGPD garante o opt-out, artigo 18º, e exige segurança dos dados, artigo 46. Para exercer isso, o material sugere ler a política de privacidade, mesmo sendo chato, pedir o opt-out formalmente, o documento até dá um modelo de carta. Sério? Um modelo de carta. Interessante. Sim, verificar se o fabricante está cumprindo a lei, se desconfiar de algo, denunciar na ANPD, no PROCON, e, em último caso, buscar ajuda jurídica. É um caminho, mas parece que exige bastante do consumidor, né? E comparando com outros países, a gente está muito atrás nessa discussão? O documento sugere que sim, estamos alguns passos atrás, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele cita essa regra do BIS de 2025, a Connected Vehicles Rule, que proíbe componentes chineses russos em carros conectados. Na União Europeia, a coisa parece mais avançada. Eles têm regulamentos da UNECE, o R155 para cibersegurança, o R156 para atualizações OTA. Desde julho de 2024, os carros precisam ser certificados nisso para vender lá. Tem a diretiva NIS2 também para segurança em setores essenciais. E funciona? Parece que sim. O material cita VW, Tesla, já cumprindo R155. A BYD teve que se adaptar para exportar para lá. A China, por outro lado, teria leis internas que permitem acesso estatal aos dados, segundo o autor. E tem os padrões técnicos internacionais, né? ISO-SAE 21434, as normas da SAE como a J3061 são referência. O Brasil adota algumas via CONTRAN-SENATRAN, mas o documento diz que a gente está meio atrasado na implementação. Falando em tecnologia e normas, o material cita também o V2G, Vehicle to Grid. Explica pra gente o que é isso e como entra na história da segurança? Claro. V2G, ou Veículo para Rede, é a tecnologia que permite ao carro elétrico não só puxar a energia da rede para carregar, mas também devolver energia para a rede quando for preciso, para ajudar a estabilizar, suprir picos de demanda. É visto como chave para as redes inteligentes do futuro. O documento cita exemplos lá fora que funcionam. Noruega, Dinamarca, Japão, Califórnia, pilotos na China. Aqui no Brasil também tem pilotos. O FSM Copel, Stellantis Enel, SP, o FRG Eletrobras, BYD Semig MG. O ponto de atenção é que a ANEEL hoje, pela RN 1000 de 2021, não permite compensar essa energia injetada na conta de luz. Mas a tecnologia está aí. E a segurança entra porque, se o carro está conectado para trocar energia nos dois sentidos, e dados também, ele vira um ponto ainda mais crítico. As mesmas normas de cibersegurança, o NR155, SAE J3061, ISO 21434 e padrões de comunicação segura da rede elétrica IEC 61850 são cruciais para garantir que isso não seja uma porta de entrada para ataques, nem no carro, nem na rede. Entendi. Mais uma camada de complexidade e risco. E voltando para o bolso do consumidor, como toda essa coleta de dados afeta a garantia do carro? Algo bem prático. Esse é um ponto bem sensível. As garantias, tanto a legal do CDC quanto a da fábrica, tipo 8 anos para a bateria, vêm com condições. E o material do Maier argumenta que os dados telemáticos são cada vez mais usados pelas montadoras para monitorar se o dono está cumprindo essas condições. Monitorar como assim? O que eles consideram mau uso, que pode anular a garantia? Várias coisas, segundo o documento. Usar o carro para fins comerciais, se ele foi vendido para uso particular, carregar de forma inadequada, tipo usar carregador super rápido toda hora, rodar sempre com a bateria quase zerada, fazer modificação no software. Se o sistema pega algo assim, a garantia pode ir para o espaço. Nossa! E o prejuízo é gigante, né? Perder a cobertura para trocar uma bateria que custa, sei lá, 50, 100 mil reais é um baque. Fora que o registro de mau uso pode complicar a manutenção futura ou desvalorizar o carro na revenda.
O material até menciona relatos, sem detalhar a fonte, de donos de BYD aqui no Brasil que teriam perdido a garantia por uso comercial detectado pela telemetria. Usar os dados do carro contra o próprio dono? Na garantia? Que coisa! E aqueles contratos que a gente ouve falar, principalmente para caminhão e ônibus, que a montadora exige acesso aos dados, isso pode? Pode, sim. É comum no setor comercial. E é legalmente permitido, desde que feito certo. A LGPD permite tratar dados com consentimento ou para executar contrato. O CDC regula os contratos de adesão. Empresas como Volvo e Scania usam isso para oferecer serviços, manutenção preditiva, gestão de frota. O ponto de atenção, segundo o material, é garantir que o consentimento seja livre, não forçado. E ter transparência total, que dados coletam, como usam, com quem compartilham, e o direito ao opt-out tem que ser respeitado, mesmo que signifique perder o serviço de gestão. Certo. Diante desse cenário todo, coleta de dados, hacking, lei com lacunas, garantia em risco, o que dá para fazer? O autor, o Alberto Maier, ele aponta saídas. Sim, a parte final do documento é um chamado à ação mesmo. Propõe várias medidas envolvendo todo mundo. Não tem bala de prata, sabe? É um esforço conjunto. Para o governo e para a ANPD. Criar regras específicas para a IoT veicular, fiscalizar mais de perto, aumentar o orçamento da ANPD, alinhar nossas normas com as internacionais e conscientizar a população. E para nós, consumidores? Para os consumidores, ser mais ativos, exigir o opt-out, ler as políticas, denunciar abusos na NPD, no PROCON e, se der, usar umas medidas técnicas, tipo VPN, desligar conectividade quando não precisa. Para os fabricantes e importadores, pensar na privacidade desde o começo, Privacy by Design. Ser transparentes, fornecer políticas claras, o tal do SBOM, a lista de softwares. E buscar certificações locais, associações como Anfávia, ABV, Sindirepa. Fazer lobby por normas boas, treinar mão de obra, orientar consumidor e outros, como a mídia, ONGs, seguradoras, promover transparência, apoiar ações coletivas, oferecer UB com opt-out claro e justo. Mobilize-se contra a vigilância veicular. Uau! Realmente, o material do Alberto Maier que a gente analisou hoje, ele acende um sinal de alerta bem forte, né? A conveniência, a tecnologia desses carros conectados é inegável, mas parece que vem com um preço oculto bem alto de privacidade e segurança. E o documento argumenta que, aqui no Brasil, com essa expansão rápida e a regulação ainda engatinhando, esses riscos são ainda mais relevantes. Fica muito clara essa tensão, né? A tecnologia avança numa velocidade e a lei e a sociedade tentam acompanhar para botar limites. Os riscos que o material detalhou, coleta de dados sem controle, hacking, espionagem, impactos financeiros, segurança física, não são só teoria. São baseados em estudos, relatos, tendências que a gente vê lá fora e começam a aparecer aqui. E as soluções, como vimos, precisam vir de vários lados. No fim das contas, qual é a grande mensagem que fica? Essa análise deixa a gente com uma provocação importante, né? Que ecoa o chamado do autor. Até que ponto a gente está disposto a trocar nossa privacidade e talvez nossa segurança pela conveniência e pelas funções desses carros cada vez mais conectados? Onde a gente traça essa linha? Acho que essa é a questão fundamental para a gente pensar enquanto dirige, literalmente, rumo a esse futuro conectado. Fica a reflexão. Agradecemos a companhia nesta análise aprofundada. Até a próxima!